Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos continuar a aula falando de organelas citoplasmáticas, começando por uma bem simples, que são os centríolos. Eles são cilindros de proteínas que auxiliam na separação do material genético, na divisão celular e podem formar cílios e flagelos, comumente vistos em diferentes tipos de bactérias e protozoários. Mas agora vamos para essa organela que é basicamente um espaço. Os vacúolos. Eles são literalmente isso, são espaços no citoplasma rodeados por uma membrana lipoproteica. Mas para que espaço no meio da célula? Bom, basicamente tem três tipos de função. Existem vacúolos digestórios, como por exemplo os vacúolos da fagocitose e da pinocitose. Existem vacúolos pulsáteis, que ocorrem em protozoários de água doce, para eliminar o excesso de água que entra em osmose nesses organismos. E além disso, os principais, os vacúolos de armazenamento. Nesse caso, eles armazenam substâncias como o amido. Além disso, exerce a função do controle do pH e do controle osmótico dessas células. Agora vamos falar dela, um dos maiores marcos da evolução, a mitocôndria. Basicamente, a mitocôndria tem duas membranas, uma interna e outra externa, com uma espessura e constituição muito parecida com a nossa membrana citoplasmática. A diferença é que a membrana interna da mitocôndria faz dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais. E dentro da mitocôndria temos a matriz mitocondrial, que é onde fica o DNA circular mitocondrial, os ribossomos e as proteínas mitocondriais. A função da mitocôndria é basicamente liberar energia, mas como? Ela pega glicose e oxigênio e transforma em água, gás carbônico e energia, no formato de ATP. E esse ATP é usado em diversos processos celulares, seja para produção de proteínas, transporte ativo, sintetizar moléculas, etc. E todo esse processo maravilhoso realizado pela mitocôndria para gerar energia para a gente é chamado de respiração celular. E o mais interessante é que quanto mais uma célula precisa de energia, mais mitocôndria ela vai ter. Por isso que, por exemplo, a célula dos nossos músculos tem muito mais mitocôndria do que a célula da nossa pele, por exemplo. E para finalizar essa aula, a gente vai falar do que faz o oposto da mitocôndria, que são os plastos, que são organelas citoplasmáticas encontradas em algas e plantas, sendo que são frequentemente relacionadas ao armazenamento de substâncias vegetais. Por exemplo, aminoplastos armazenam amidos, oleoplastos, óleos vegetais e proteoplastos, proteínas. No entanto, os mais conhecidos são os cromoplastos, que tem esse nome porque eles têm cor. Por exemplo, os xantoplastos, que são amarelos e possuem no seu interior um pigmento carotenoide, a xantofila. O exemplo de vegetais que contém isso são o mamão e a cenoura. Além disso, temos os eritroplastos, que possuem a presença de um pigmento carotenoide vermelho, o licopeno. Exemplo, tomate e beterraba. E por fim nós temos eles, os mais importantes, os cloroplastos, que têm pigmento verde, que é a famosa clorofila. E são nesses cloroplastos que se realiza a fotossíntese, que é basicamente você pegar a energia luminosa que vem do sol e converter em açúcar, glicose, que vai ser armazenado em amido dentro de vagúolos, como a gente já viu, ou outros tipos de plastos. E o mais fascinante é que os cloroplastos têm a capacidade de se mover dentro da célula para ir para o lugar com mais luminosidade, para poder realizar melhor ainda a fotossíntese. E além de tudo isso, ele ainda tem o seu próprio DNA, seus próprios ribossomos e suas próprias proteínas, como a mitocôndria. Exatamente essa perguntinha que eu deixo para vocês. Por que, meu Deus do céu, que cloroplastos e mitocôndrias têm DNAs próprios? É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.